Queridos irmãos, queridas irmãs, vídeo de número 100, espíritos que podem ser evocados, né? Então, quais os espíritos que podem ser evocados? É necessário evocar espíritos ou não? Nós já dissemos aqui que no século 21, no ano de 2022, com 165 anos aproximadamente de doutrina dos espíritos, nós não vemos lá grande importância em evocar espíritos. O nosso trabalho, ele é feito da seguinte forma: nós não vemos lá tanta importância em evocar espíritos, e sim almas. Na codificação da doutrina dos espíritos, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele evocou os espíritos para auxiliar na codificação da doutrina dos espíritos. Depois, um grupo aqui, um grupo ali, um grupo aqui, um grupo ali, grupo sério, que acharam por bem, então, devido à moral, o caráter e todos esses fatores, né? Então, nada mais que óbvio. Agora, não tendo conhecimento, é preferível não evocar. Nós conhecemos muitas pessoas que brincam com evocações de espíritos através da letra do alfabeto com o copo. São pessoas levianas. Essas pessoas que fazem isso são pessoas levianas, são pessoas hipócritas, são pessoas antagonistas, são pessoas pobres de espíritos que não sabem o que elas estão fazendo. Por quê? Porque um grupo de 6, 7, 8 pessoas se sentam em volta de uma mesa e ali elas fazem um círculo de carta, colocam um copo ali no centro e elas se dão as mãos e elas evocam espíritos. Agora eu pergunto a você, que certeza elas têm de que o espírito do Zé, eu gosto de colocar esses nomes para não comprometer. Que certeza elas têm que o espírito do Zé que ali se faz presente? E mesmo que elas tenham certeza, isso não é um trabalho correto. Não se deve agir dessa forma, porque isso aí é brincar com coisa séria. Não brinque com aquilo que você depois não possa, por conta própria, dar conta do recado. É de extrema importância para lidar com os espíritos conhecimento e moral. Se falta conhecimento e se falta moral, não mexa.
porque você pode se perder. Eu, quando na Casa Espírita Deus Amor, que na época era o nosso irmão Marcílio Colombaroli, isso não é autobiografia, mas muitos espíritos, eles se manifestavam quebrando a mesa. E, de fato, que através da vidência eu vi que realmente eram alguns espíritos. E eu apenas me aproximava-se do médium e dizia para o espírito: afaste-se um pouco do médium. Quer dizer, afaste-se, desligue da sintonia. Uma vez só que eu dizia: se desliga a sintonia do médium. Médium fulano de tal, se recomponha. Por favor. Aqui não é lugar de baderna, não. Espírito, se você quiser ser respeitado, respeite. Porque a base é o respeito. Dê o respeito para você ser respeitado. Quando o espírito novamente retornava à sintonia, ele voltava igualzinho um cordeirinho. Por quê? Moral e conhecimento. Então não tinha um espírito que, quando se manifestava alterado e que eu me aproximava-se dele e que eu dizia 2, 3 palavras, ele não se transformava num cordeirinho, ou melhor, num carneirinho, né? Moral e intelecto, conhecimento. Então, é a base, gente. Nós não podemos brincar com isso. Então, na questão de número 275, Kardec diz aqui assim, olha só. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais. E outras estranhas. Lhes são pessoais. Então, essa que Kardec aqui trata como pessoais, está relacionado rancor, ódio da família, raiva, mágoa, ressentimento, preso nas regiões umbralinas, preso nos túmulos, a vagar pela cidade, que ainda não sabe que desencarnou, que nós já dissemos outras vezes. Se as pessoas soubessem, milhões de espíritos daqueles entes queridos que já deixaram o corpo físico através daquele termo que as pessoas usam, morte. Meu parente morreu. Mas o que as pessoas não sabem é que milhões de espíritos não encontram-se nem no umbral, nem nas colônias espirituais e nem também nos túmulos presos aos corpos, e sim dentro de casa, convivendo com a família como se nada tivesse acontecido. Ali, vamos pensar assim, teu marido deita com você ali naquela cama todos os dias, tua esposa, ela deita com você ali todos os dias, teu familiar, filho ou filha, está ali dentro de casa todos os dias. É uma outra dimensão, é a erraticidade. Leia lá Laboratório do Mundo,
espiritual, você vai entender por que isso tudo acontece sem que o espírito nem perceba. Então, o espírito, às vezes, ele se encontra nessas condições dentro de casa, entendeu? O espírito, às vezes, foi recambiado para mundos mais primitivos, e o espírito, às vezes, ele está com um rancor tão grande contra a família que ele não quer falar de espécie alguma, ele não quer se manifestar, entendeu? Ele não quer deixar uma mensagem para a família. Então, gente, mas existe milhões de intempéries que impossibilita um espírito de deixar uma mensagem aos familiares quando há evocação. Por isso que eu vou tocar nesse assunto novamente. Na casa espírita séria, isso é detectado. A família que enterrou, que busca os dirigentes daquela casa para interrogar, para evocar um espírito, aquela família, aquelas pessoas saem orientadas. Agora, numa casa espírita que não é séria, olha, ali baixa tudo quanto é tipo de espírito. Você entendeu? Tudo quanto é tipo de espírito. Então, gente, Kardec, no livro dos Médiuns, ele nos orienta. Começais pelo o lado teórico. Começais pelo lado teórico, porque assim, quando deparais com as intempéries, né, não sofrerão tanto. Contrário àqueles que começam pela prática, que se perdem logo. Então, olha só para você ver. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas são pessoais e outras estranhas, né? Entre as primeiras deve colocar-se as ocupações ou as missões que estejam desempenhando e das quais não pode afastar-se para ceder aos nossos desejos. Isso é relativo. Os bons espíritos, ou Kardec colocou dessa forma aqui, para poder não ter que adentrar a esses fatores, os quais nós adentramos no esmiuçamento. Por quê? Porque na questão anterior, quando termina-se ela, aí tem aqui assim, olha só para você ver. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Então, observe como que nós estamos atentos com relação ao conteúdo. Nós já esclarecemos a respeito dos espíritos evoluídos e dos espíritos menos evoluídos, daqueles que estão em sofrimento, em ódio, mágoa, rancor, ressentimento. E nós também não podemos nos esquecer que espíritos, porque ver a cara é uma coisa, agora o coração é outra. Você entendeu? Muitos espíritos, quando retornam à pátria espiritual, desabrocha, eclode nele sentimentos
tão negativo, mas tão negativo, que os benfeitores espirituais, por bem, acha melhor não trazê-lo neste momento de evocação pessoal, particular, para mensagens para famílias. Nesse caso, esses espíritos, desculpa eu estar fazendo esse gesto, mas eu estou coçando mesmo as costas aqui, que está coçando. Amigo, aqui não tem essas frescuragens, não. Eu acho que eu sou desse jeito, né? Porque eu sou natural, né? Não tem essas coisas. Então, ali, os espíritos tratam daquele espírito sofredor, porque as energias daquele espírito são assim tão negativas, são tão deletérias, que prejudica os médios, prejudica o equilíbrio da casa, né? Então, nestes casos, sua visita apenas fica adiada. Então, na casa espírita séria, quando isso ocorre, os benfeitores espirituais comunicam aos encarnados que a visita desse espírito, que não pôde comparecer aos trabalhos, apenas fica adiada, não é? Há também a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não constitui obstáculo absoluto, né? Há também a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não constitua obstáculo absoluto, né? Pode representar um impedimento em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado, né? Então, é o caso aqui do espírito, se ele estiver reencarnado. Olha só, há também a sua própria situação, se bem que o estado de encarnação daquele espírito não constitui obstáculo absoluto. Pode representar um impedimento em certas ocasiões. Agora, a gente sabe que é possível êxito total, verídico, manifestação verídica de um espírito reencarnado numa casa espírita séria. Numa casa espírita séria. Não venham me dizer que esses espíritos reencarnados, se manifestam em casas espíritas pseudas, charlatões, mistificadoras, místicas, onde tem de tudo dentro dessa casa, menos espiritismo. Não vem me dizer que esses espíritos reencarnados ali se manifestam e que lá são levados pelos mentores espirituais. Não vem me dizer isso não, porque a doutrina dos espíritos, ela nos ensina que isso é impossível e eu, particularmente, não admito isso. Isso agora já é meu particular. Eu, amparado pela doutrina, tenho esse conhecimento. Por eu conhecer vários fatores ali que se integra a esse processo. Mas eu também não admito. Não admito por milhares de fatores. Numa casa espírita charlatã mistificadora, não. Mesmo numa casa espírita séria, eu ainda fico a analisar.
Eu analiso muitos pormenores. Eu sou uma pessoa que eu já nasci determinado. Eu sou um espírito determinado. É aquele ditado que diz assim: para passar por cima de mim, só Deus e avião. Só Deus e avião. O resto não passa, não. Às vezes eu permito que as pessoas sintam que estão passando por cima de mim, mas é para dar a elas o prazer de se sentirem lá em cima um pouquinho. Porque todo aquele que está lá em cima sem preparo nenhum, a queda é inevitável. Então só não cai aquele que se preparou para estar lá em cima. Porque aquele que não se preparou, ele mais cedo ou mais tarde ele de rir estar de cima. Então, se as pessoas chegar assim me dizendo que tal, não, eu não acredito. Veja bem, existe no Brasil, se existia 2 centros espíritas no Brasil preparados para o trabalho de materialização, que já é um pouquinho diferente dos trabalhos de psicofonia, de desobsessão, mas são trabalhos... Tá coçando novamente. Tô achando que é sarna. Então, mas os trabalhos de materialização é um trabalho que exige muito do médium de efeito físico, exige-se muito equilíbrio das pessoas ali presentes, muito conhecimento, e também em determinados casos, evoca-se determinados espíritos, como, por exemplo, Chico Xavier, no ano de 1960 e poucos, ele foi até uma cidade no Brasil onde residia um médium cujo codinome Peixotinho. Se você procurar, você vai encontrar no Google. Médium digita aí para você ver. Médium de materialização no Brasil. Peixotinho. É preciso você anotar para você ver que eu não estou falando palhaçada aqui. Materialização de mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus. Gente, eu forneço tudo, né? Médio de materialização Peixotinho, vírgula, no Brasil, vírgula. Materialização da mãe de Chico Xavier, vírgula, Maria João de Deus. Do espírito da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus. Gente, não deixa de estudar isso não. Não deixa pelo menos de ver. A hora que você digitar, vai aparecer tantas fotos da mãe do Chico materializada através do médium Peixotinho, o Chico segurando no braço da mãe dele, materializada. Tem algumas fotos, o Chico beijando o rosto da mãe dele. Você entendeu? Então isso é uma evocação, mas aí era o médium Peixotinho. Aí era Chico Xavier.
Você entendeu a diferença, né? Era Peixotinho. Era Chico Xavier. Através Chico Xavier também era médio de materialização. Uma vez manifestou-se Sheila através dele em Pedro Leopoldo, quando Divaldo Pereira Franco lá esteve, e ela cauterizou um tumor muito pequenininho, rente às cordas vocais do Divaldo. Então o Divaldo abriu os olhos assim, viu aquela loira mais linda assim, materializada frente a ele, e pediu para que ele abrisse a boca, e ele abriu, e ela introduziu um aparelhinho lá dentro e fez assim, tic, e falou para o Divaldo não gritar, mas Divaldo disse que não gritou mentalmente, assim, verbalmente, mas gritou mentalmente. Diz que ele gritou que o grito dele foi até a Marte. Júpiter acordou todo mundo no sistema solar, do tanto que doeu. Então, mas era Chico Xavier, era Divaldo Pereira Franco. Vamos para o próximo vídeo.